Eu estava lendo agora há pouco uma notícia, uma informação nas redes sociais, aí num jornal de Santa Catarina. Vou citar até o Jornal Razão, que na verdade não sei se é um jornal ou é uma página na internet, mas enfim. A informação é que um casal de Santa Catarina, na cidade aí perto do litoral, foi condenada, já em segunda instância, a pagar 1 milhão ou mais de 1 milhão de reais de multa por não ter vacinado seus filhos contra as vacinas consideradas obrigatórias, né, pelo Ministério da Saúde quando a criança é pequena, que são aquelas vacinas da tetravalente, polivalente, eu não sei quais são as nomenclaturas, né? Mas que são vacinas que tem que toda criança toma quando pequena, né? A alegação dos pais para não fazer a vacina é que num dos seus, são três filhos, né? Num dos filhos, ou o primeiro filho que eles foram vacinar, a vacina teria dado uma reação e a criança teria perdido, logo após a vacina, perdido a força e tido alguma reação um pouco mais forte, né? Que também, com a própria alegação dos pais, justificando que logo após essa reação a criança voltou ao normal e teve, continuou com normalidade, né? Ou seja, não teve nenhuma sequela, nada. Foi uma reação momentânea. Enfim, se justificou dessa forma para não tomar a vacina. E a polêmica está aí, né? É aquela de sempre, com base num fato, então, que realmente acredito que quem é pai fica preocupado quando acontece alguma coisa com o filho, né? Mesmo que depois tenha voltado ao normal. A polêmica de que, mas e o livre-arbítrio do pai escolher vacinar ou não, né? Então, realmente, é uma situação um pouco delicada. Porém, se nós formos raciocinar um pouco, nós vamos perceber que a escolha do pai de não vacinar os filhos, devido a um caso isolado, porque realmente é um caso isolado, né? De cada, sei lá, 1.000 crianças, talvez uma ou nenhuma, ou uma a cada 100 mil aconteça isso, né? Então, devido a essa situação isolada, você não vacinar os filhos, você está também privando esses filhos de estarem imunes a doenças que podem levar essas crianças a ficarem, por exemplo, paraplégicas, né? Podem levar essas crianças no futuro a desenvolver doenças graves. Além, é claro, de toda a consequência social de você, por exemplo, incentivar com essa atitude outras pessoas a fazerem o mesmo e aí criar um efeito manada e nós sabemos que as vacinas elas têm eficácia e maior eficácia quando a população de um modo geral se vacina, né, ou fica imune a situações como essa. Bom, então a multa é pesada? É. A justiça na época estipulou em R$ 500 por dia de multa. A justiça deu um prazo de 45 dias para o pai vacinar as crianças, né? E passado esse período de 45 dias, caso não fosse apresentada a comprovação de vacinação, haveria uma multa de R$ 500 por dia por criança. O pai optou por não vacinar mesmo assim, mesmo com a ordem judicial. E hoje, somada a multa e provavelmente mais algum juro, sei lá, alguma coisa assim, enfim, que o total hoje passa de R$ 1 milhão. Bom, evidente que o valor da multa ele é alto, contudo o pai teve opção, né? Teve opção de fazer as vacinas e não fez. É um caso complicado, porém a nossa sociedade hoje, devido a essas teorias da conspiração, que estão acabando com boa parte
confiança na ciência, né, da confiança da sociedade na ciência, essas teorias vêm prejudicando mais do que ajudando, né? Na verdade, só prejudicam, né? Então, veja, dê aí sua opinião com relação a isso, né? Mas eu, pessoalmente, se querem saber a minha opinião, a justiça, nesse caso específico, está correta, né? Porque você prima pelo bem do conjunto da sociedade. Bom, o argumento do livre-arbítrio ele é meio complicado, porque eu tenho livre-arbítrio, porém o meu livre-arbítrio ele não pode afetar o conjunto da sociedade. Eu tenho livre-arbítrio para tudo, menos para as coisas que afetam o conjunto social, né? Se o meu livre-arbítrio interferir na dinâmica social, né, ou afetar de alguma forma o Estado, o que representa a sociedade, né, ou alguma outra pessoa, então quer dizer, então eu já tenho que ter um limite no meu livre-arbítrio. Então essa opinião do livre-arbítrio ela é bem complicada, ela é bem limitada, né? Mas deixa aí sua opinião, o que você acha, né, dessa situação. Comenta aí, compartilha. Se gostou, dá um like. Se não, dá um dislike. Beleza, gente? Um abraço. Até mais.